nós gostaríamos que fosse. A galera aí do bate-papo que me mandou um bom dia, muito obrigado. Assistindo a Ana Maria Braga, brincadeira, hein? Meus queridos, minhas queridas, futuros universitários, um bom dia caloroso a todos. Obrigado a galera aí do bate-papo que mandou um bom dia. Adoro esse acolhimento de vocês. Obrigado. Não só eu, como todos os professores, eu tenho absoluta certeza. Dando continuidade aos nossos estudos. Obrigado, Marina. Dando continuidade aos nossos estudos, vou interromper aqui a câmera, porque é muita beleza para vocês ficarem olhando. Dando continuidade, nós vamos entrar agora num assunto junto com calorimetria, um dos assuntos mais recorrentes em provas, na parte que envolve termologia, a parte de termodinâmica, mais precisamente transformações gasosas. Mais precisamente isso, as transformações. O que isso quer dizer? Vou sim, pretendo, Natália, pretendo. O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. Olha só. Primeiramente, vamos começar com esses conceitos iniciais de gases perfeitos, ou chamado gases ideais. O que é um gás? Veja bem, nós não falamos ainda de teoria cinética dos gases. Nós vamos ver isso lá na frente. Estamos juntos. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas aí faz parte do processo, é assim mesmo. O que é um gás perfeito ou ideal? Primeiramente, a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando aqui na termologia, aqui na física, né? Com situações muito ideais. Embora sejam situações... perdão, ideal não. Perfeito, a situação ideal. Quer dizer que não é a real. Mas são situações, são considerações que vai aproximar tudo do real. Que vai permitir que quem for um dia trabalhar com isso tenha um conhecimento, uma base para poder entender o que realmente vai acontecer de maneira real. Um gás perfeito, ou também ideal, ele é um gás hipotético. Nós estamos criando essa ideia. Ou seja, isso é um modelo que é definido para que as grandezas que o envolvem possam ser relacionadas por equações matemáticas mais simples. Então, o que nós vamos trabalhar aqui com gás é esse modelo. É um modelo que vai permitir você trabalhar de uma maneira algebricamente mais fácil. E para poder entender isso, como eu falei, a teoria cinética dos gases, que fala tudo desses modelos desses gases, nós vamos ver lá na frente. Mas para poder entender isso, eu tenho que lembrar de 3 variáveis, que nós chamamos aqui de variáveis de estado. O que seria variável de estado? Qual que é a ideia da variável de estado? São variáveis que vai caracterizar o estado desse gás perfeito. Como assim? Nós chamamos elas de pressão, volume e temperatura. Em determinado momento, o gás ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura. E essas três variáveis vão caracterizar o estado termodinâmico do gás. Um gás só vai sofrer uma transformação quando se modificam pelo menos 2 dessas variáveis. Pelo menos 2. Tá certo? Ah, não, isso só mudou a temperatura. Ok, mas não mudou pressão e não mudou volume, então não teve uma transformação. Para ter uma transformação, eu preciso inicialmente, que vocês lembrem, que eu tenho que mudar pelo menos 2 dessas variáveis. E quais são as variáveis de estado? Vocês estão mais carecas de saber isso do que eu. É pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura. Opa, essa equação, vou falar dela mais na frente. Vou pular ela, vamos falar das transformações primeiro. Depois eu volto na Clapeyron. Eu tinha mudado ela de slide, esqueci de corrigir a posição dela. Mas não tem problema não, a gente volta nela. O que quer dizer uma transformação isocórica? A palavra isocórica tem mais 2 sinônimos. Também chamada de isométrica
ou isovolumétrica? Isométrica ou isovolumétrica? É uma transformação na qual o volume permanece constante. O volume. Esse V quer dizer volume. Ah, bacana. Então, o meu volume é constante. Se o volume é constante, quem vai alterar? A pressão e a temperatura. Pessoal, quando nós estamos trabalhando com gases, nós trabalhamos sempre com temperatura em Kelvin. Falou gás, a temperatura é em Kelvin, tá certo? Então, o que diz a lei de Charles? Charles e Gay-Lussac. A lei de Charles e Gay-Lussac diz assim, ó, que quando eu tenho uma transformação com volume constante, volume o quê? Constante, a pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. A pressão está aumentando, a temperatura também está aumentando. E aumenta na mesma proporção, porque pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Daí a relação P1T1 igual a P2T2. Lá na frente eu vou falar de Clapeyron para vocês. Quando eu falar de Clapeyron, eu vou mostrar dentro de Clapeyron a dedução dessas equações P1, T1, P2, T2. Tá certo? Então, a transformação isocórica tem dois outros nomes. Isométrica e isovolumétrica. Isso me dá uma transformação a volume constante. Isso quer dizer que a temperatura absoluta e a pressão variam na mesma proporção. Para quem não sabia, esse é Charles e esse é Gay-Lussac. Tem aluno que pensava que Charles e Gay-Lussac eram uma pessoa só. Ou pensavam que eram três. Um era o Charles, outro era o Gay e outro era o Lussac. Não, é Charles e Gay-Lussac. Está aí o retratinho, quase uma selfie dos dois fofinhos aí. Charles e Gay-Lussac. Então, a temperatura absoluta e a pressão variam na mesma proporção. O que isso quer dizer? Pressão dobra. Se pressão dobrou, PF é o dobro de PI, quer dizer que VF é o dobro de VI. Aumentam na mesma proporção. E nunca é demais lembrar, temperatura na escala Kelvin. Bonito isso, né? Eu também acho. Transformação isobárica. Iso vem de igual, vocês estão cansados de saber, e bárica vem de barômetro, aquele aparelhinho que mede pressão, né? Então, a transformação na qual a pressão é constante. Não é isso? A minha pressão ela é constante. Então, aqui agora eu tenho essa lei chamada lei de Charles. O que a lei de Charles me diz? Que a pressão constante, ou seja, isobárica, a uma pressão constante, isobárica, o volume e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais. É claro, um gás ideal, que nós estamos trabalhando aqui. São diretamente proporcionais. O que quer dizer a lei de Charles? Quer dizer, se o meu volume dobra, a temperatura absoluta também dobra. Se o volume triplica, a temperatura absoluta também triplica. Isso é transformação isobárica, que é a transformação onde a pressão é constante, então volume e temperatura são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Eu sei que essa parte da matéria é uma parte mais gostosa mesmo,
muito mais tranquila, muito mais direta para a gente poder trabalhar e resolver os exercícios. Não é à toa que é uma das partes que mais aparece também na parte de gases, né? Em transformações, essa é uma das partes mais cobradas. Muito interessante, muito gostosa realmente da gente trabalhar. Por último, e longe de ser a menos importante, aliás, sobre o meu modesto ponto de vista, a transformação isotérmica ela é uma das mais relevantes, uma das mais importantes. Por quê? Vamos entender o que quer dizer isso aqui. Se a transformação é isotérmica, quer dizer que essa minha transformação está ocorrendo a uma temperatura constante. Até aí não tem nenhuma novidade, não tem problema nenhum. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O aumento da pressão, veja bem, a temperatura constante, o aumento da pressão favorece a diminuição do volume. O aumento da pressão favorece a diminuição do volume. Isso é uma transformação isotérmica. Esse gráfico aqui tem um nome. É uma isoterma. Então, pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Essa equação aqui é uma hipérbole. Tá certo? Hipérbole equilátera. Ela vem disso aqui, ó. De y é igual a uma constante sobre o x. Depois que eu falar de Clapeyron para vocês, eu posso voltar aqui, ó, e mostrar como que isso aqui vai surgir. Como que isso aqui acontece. É que você vai perceber que pressão é uma constante, chamando de K, uma constante qualquer, do meu volume. Ou seja, pressão e volume são inversamente proporcionais. Logo, logo nós vamos fazer um comentário bacana sobre essa área aqui, tá? Sobre a área do gráfico pressão pelo volume. Mas tudo a seu tempo. Segure aí a ansiedade e a curiosidade. Tem muita coisa legal para falar sobre isso. Então, em resumo, a pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Essa equação, e isso aqui, é chamado lei de Boyle. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumenta a pressão, diminui o volume. Isso é o que está acontecendo aqui, ó. Nós vamos brincar sobre isso, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Estou aumentando a pressão, estou fazendo esse caminho aqui, ó. Meu volume está diminuindo. A pressão faz isso, ela aumenta, e meu volume faz isso. Ok. Eu falei para vocês que longe de ser, por último, longe de ser menos importante, e eu falei que para mim esse gráfico ele é importante. Vamos fazer algumas análises, vamos fazer algumas discussões. Olha que coisa legal. Olha para esse desenho aqui, ó. Imagine, senhoras e senhores, que eu tenha várias isotermas. Uma família de isotermas. Isoterma T1, isoterma T2, isoterma T3. Ah, então tem... O que quer dizer isso? Quer dizer que T1, T2, T3 tem a mesma temperatura? Não, senhor. Essa isoterma aqui, ó, é a isoterma T1. Essa aqui é a T2, essa aqui é a T3. Vamos dar valores? Vou criar um valor aqui para a gente poder entender legal. Eu vou falar que essa isoterma T1 ela tem 100 Kelvin. A T2, 200 Kelvin. Não, tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. T1, 100 Kelvin. T2, 200 kelvins. T3, 300 Kelvin. Quer dizer que em qualquer ponto de T1, da isoterma 1, a temperatura é 100 Kelvin. Aqui é 100, 100,
100, 100, 100, 100. Aqui é 200, 200, 200. E aqui é quem? 300, 300, 300. Eu preciso que você perceba que à medida que eu estou afastando, da origem, daqui, ó, a minha temperatura está aumentando. Quanto mais longe da origem, maior é a temperatura ocupada pela isoterma. Perdão, maior é a temperatura da isoterma. Isso eu preciso que você guarde. Isso é muito relevante. Muito relevante. Sabe por quê? Olha a análise que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá de novo. Famílias de isotermas. Cada isoterma tem a sua temperatura. Essa primeira eu chamei de 100 Kelvin, essa eu chamei de 200, e essa eu chamei de 300. Te falei, quanto mais afastado da origem, maior é a temperatura que a isoterma vai acusar. Tranquilo? Fácil, né? Então, vamos ver se é fácil. Olha para isso aqui. Vamos discutir algumas coisas aqui. Não, realmente é fácil. Eu só quero aprofundar na discussão com vocês. Eu quero que vocês, entendendo isso que eu estou discutindo, você não caia nas armadilhas que quem vai elaborar a prova gosta de colocar para vocês. Imagina a situação aqui. Ó. Eu estou saindo aqui, essa mesoterma, vamos colocar aqueles valores, né? Aqui é 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin. Eu estou saindo aqui do ponto A, estou vindo aqui para o ponto B. O que está acontecendo? Qual que é o nome disso? O que isso está me falando? Estou falando isso aqui, ó. Você está vendo que minha pressão está aumentando? À medida que eu estou caminhando de A para B, a minha pressão aumenta. Você está vendo? Isso é chamado de uma compressão isotérmica. Então, quando ele fala compressão isotérmica, é aumentar a pressão com temperatura constante. É isso que está acontecendo, ó, de A para B. Legal. Se ele fala uma expansão, Breno, é possível, mas não é transformação gasosa. Para ter uma transformação gasosa, jovem Breno, eu tenho que ter a mudança de pelo menos 2 variáveis de estado. Entendeu o que eu quis dizer? Não seria uma transformação se mantiver 2 constantes. Tranquilo? Beleza. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Então, olha só. E o que acontece enquanto eu faço isso aqui, ó? Vou chamar aqui de C. Vou colocar um do ladinho do outro, não. Então, se você acha que tem que ser só desse jeitinho. C para D. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou indo de C. Ficou feio. Para D. Olha o que está acontecendo. A primeira era uma compressão. Eu estou aumentando a pressão. Agora, de C para D, eu estou diminuindo a pressão e estou aumentando o meu volume. Se está aumentando o volume, é uma expansão. Isso é uma expansão isotérmica. Meu volume está aumentando a uma temperatura constante. Então aqui eu tenho uma compressão isotérmica, a pressão aumenta, o volume diminui. Aqui eu tenho uma expansão isotérmica, porque meu volume está aumentando, minha pressão está diminuindo. Isso tudo está acontecendo a temperatura constante. Perfeito? Legal? Então esses termos vão aparecer demais para a gente. E eu preciso que você tenha isso claro na sua cabeça, não trave umas coisinhas desse jeito. Eu sei que
Tem aluno que já viu isso várias vezes, já domina muito esse assunto. Mas também eu tenho consciência que tem aluno que está vendo isso pela primeira vez. Então, vamos lá, step by step, para que todo mundo possa absorver o máximo sobre esse assunto. E por falar em absorver o máximo sobre esse assunto, olha para isso aqui. Vamos fazer uma discussão aqui. Eu vou te ensinar um negócio aqui agora, que eu quero que você preste bastante atenção, porque isso, eu preciso da abstração do seu raciocínio. Se eu virar para você e falar assim, ó, o que está acontecendo daqui? Deixa eu mudar a cor, vou colocar verde, que combina com a cor dos meus olhos. Vou chamar aqui de A e aqui de B. Olha para esse gráfico. Olha para esse gráfico. Cadê? Está aí, né? Estou te procurando. Olha para esse gráfico e responde para minhas perguntas. 100 Kelvin. 200 kelvins. 300 kelvins. Olha para esse gráfico. Olha para essa linha vermelha que eu coloquei aqui. Você concorda comigo que, olhando para isso aqui, fica claro para você que de A para B a temperatura está aumentando? Ficou claro para você isso? O que está acontecendo de A para B? A temperatura está aumentando, tá? Olha para essa linha, você percebe que a temperatura em A é menor que a temperatura em B. Você percebe que eu andando aqui uma pressão constante, essa pressão aqui, ó, não sei o valor dela, não vou nem preocupar com ela. Eu andando para cá desse jeito, a minha temperatura aumenta. Consegue perceber isso? É isso que eu quero. Sabe por quê? Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E quando eu faço isso aqui? Imagina que eu estou saindo aqui de C. Ih, aqui ficou verde, não ficou legal não. Vamos pôr... Cadê o roxinho? Roxinho. Vamos pôr aqui C. Vê se aparece um C legal. Não ficou legal. Não ficou legal. Vai, vermelho. Vou sair de C para D. Olha para esse gráfico. Eu falei CD, mas eu quero que você imagine que aqui eu tenho uma infinidade de isotermos. Eu tenho grande quantidade de isotermos. Então, quando eu estou indo de C para D, você percebe que minha temperatura está aumentando? Consegue perceber isso? Ah, legal, é mesmo, Alan. Daqui para cá, ó, a temperatura aumenta. Aqui é 100, aqui é 300. Verdade. Está aumentando. Bacana. E se eu fizesse isso aqui? Você consegue perceber que de E para F, a minha temperatura está diminuindo? Consegue perceber isso? Que essa reta verde está passando pela isoterma de 300, depois está passando pela isoterma de 100. Então, então andando para a direita a temperatura está aumentando, andando para a esquerda a temperatura está diminuindo, subindo a temperatura está aumentando, e descendo. Opa, descendo para ficar interessante. Vou chamar aqui de G e aqui de H. Não, vou tirar esse G daqui. Não preciso ficar ali, não. Vou ficar aqui, ó. G, H. Uai, Alan, interessante. Você está me falando, então, se eu analisar na vertical, descendo, a minha temperatura diminui? Diminui. Tanto é que, primeiramente, ele passa pela isoterma de 300, depois que vai passar pela isoterma de 100. Ah, beleza. E assim, então? Ficou fácil, né? Eu sei que primeiro ele passou pelo de 100, depois que ele passou pela isoterma de 300. Ah, então está aumentando a temperatura? Sim. Está aumentando a temperatura. Alan, para que isso? Para que essa discussão? Simples. Porque eu quero que você imagine agora que aqui, ó, tá limpo o meu diagrama, tá vendo? Eu quero que você imagine que aqui, ó, imagina aqui, ó, uma infinidade de famílias de isoterma. Vou colocar aqui aqui tem uma, aqui tem outra.
Só que não está desenhado. Você vai ter que imaginar. Eu quero que você imagina. Estou desenhado. Não está muito bonitinho, não, mas estava desenhado. Porque se, imagina, o seu concorrente não tem acesso a essa discussão que nós estamos fazendo. Imagine agora você olhando para esse sistema e alguém te pergunta, o que acontece? O que eu posso afirmar de A para B? O que eu posso falar da temperatura de A para B? Você concorda comigo? Vai, responde para mim no chat. Quem é maior? Temperatura em A ou temperatura em B? Tem medo de responder não? Isso, é isso que eu quero, vambora. Você está vendo que o gráfico está limpo? Não tem nada. E você só de olhar, você sabe, ó, no ponto B a temperatura é maior. Muito bem, muito bem. E se acontecer isso aqui agora? Olha para mim, conversa comigo. Ele pega e me dá isso aqui. Cadê o desenho? Caramba. Deu isso aqui. Vou colocar aqui um ponto C e um ponto D. Quem é maior? Qual a temperatura maior? C ou D? Vambora, mais gente, quer mais gente. Manda um reservado para os coleguinhas não ver, não colar a resposta. Muito bem, é isso aí. Seu concorrente, mas como assim? Como é que você sabe que temperatura em D é maior que em C? Isso aparece isso. Vou colocar bem aqui, ó, um ponto E e um ponto F. Vou mudar a pergunta. Qual a temperatura menor? E ou F? Responde para mim. Caramba, é isso mesmo, galera. Muito bem. E agora? Joguei isso aqui, ó. Vou jogar o ponto G, H. Qual temperatura é maior? É isso, muito bem, é isso mesmo. Mas como que você sabe só olhando para isso? Simples, eu conheço isoterma, eu conheço diagrama. Se eu coloco isso aqui, então pronto, agora o cara fica louco. Seu corrente que nem sabe o que vai atropelar ele. Ponto I, ponto J. Qual a temperatura maior? Viu? De graça. Imagina, eu quero que você imagine o seguinte, imagina que você abre uma prova, olha que loucura, e não tem a seta, só tem esses pontos e pontilhados, e começa a fazer perguntas, entendeu? Você já imaginou que loucura que seria na vida do seu concorrente abrir na prova um monte de negócio desse? Uai, como que eu vou responder? Simples, você vai e traça uma reta, olha aí. Aí o cara me pergunta de A e B, quem é maior? Temperatura em B. Porque você sabe que passou isoterma em A, e a isoterma que vai passar em B tem uma temperatura muito, muito, muito maior. Essa é a ideia que eu estou trazendo para vocês. É isso que eu estou querendo te mostrar. Uma maneira simples, fácil, elegante, de você olhar para um negócio que parece que não tem nada, mas está tudo aí dentro, tudo bem construído, tudo bem desenhado e, acima de tudo, muito bem compreendido por vocês. Vamos divertir? Questão número 1, resolve e manda para mim a resposta. Quem fez, manda para mim no chat, eu fico feliz em ver a resposta.
O gráfico representa a transformação do tipo isotérmica de certa quantidade de gás. Beleza, beleza, beleza. Obrigado, Isadora. Isso mesmo. O gráfico representa uma transformação isotérmica. Muito bem, Maria Fernanda, certinho. Muito bem, Natália, acertou também. De certa quantidade de gás e 3 estados intermediários, A, B e C dessa massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Então, esse gráfico, nós conhecemos esse gráfico. Esse gráfico está falando para mim que ele tem um nome bonitinho, isoterma. E é uma transformação chamada de transformação isotérmica, ou seja, a minha temperatura absoluta, ela é constante. Então, o que eu sei? Eu sei que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, o que eu tenho absoluta certeza? Aqui, ó, no estado A, eu tenho pressão e tenho volume definido. Então, eu vou colocar o P1 seria um PA, né? Vou chamar de PA, então. PA, VA, PB, VB. Quem é PA? É 4. Quem é VA? É 0,1. Quem é PB? Eu não sei, eu quero descobrir ele. Quem é VB? É 0,2. Quem é PB? É igual a 4 vezes 0,1, que divide 0,2. 0,1 que divide 0,2 é a mesma coisa de ser 1 sobre 2, que é meio, 4, 2, dá 2. Então, PB igual a 2, com a unidade da pressão que está usando, ATM. 2 atmosferas. Perfeito. Encontrei o valor de PB. Vamos encontrar agora o volume de VC. PA vezes VA é igual a PC vezes VC. Quanto vale PA? 4. VA é 0,1. Quanto vale PC? Vale 1. E eu quero saber o volume no estado C. Então, 4 VC, 4 vezes 0,1 é 0,4, que divide 1. Nem precisava, você está cansado de saber que isso aqui dá 0,4 metros cúbicos. Alan, uma pergunta que o pessoal gosta de fazer para mim aqui é o seguinte, professor, você usou PA-VA igual a PC-VB. Você poderia ter usado PB-VB ao invés de PA-VA para encontrar o volume no ponto C? A resposta é sim, você poderia. Ah, então por que você não usou? Eu tenho por princípio, isso é algo meu, usar aquilo que ele me deu. Ah, ele me deu PA e me deu VA. Ok. Você já imaginou se por um acaso você está resolvendo exercício, você erra nessa primeira parte? Se você erra nessa primeira parte, pegou esses dados aqui errado, a hora que você usar... Perdão. Você errou aqui uma conta, encontrou um PB errado, se você usar esse PB errado aqui, ó, você perde a questão, entendeu? Então, eu vou usar aquilo que ele já me deu, que eu tenho absoluta certeza, que não foi eu que calculei. Ah, então ele me deu isso aqui, ó. Então, eu usei isso. Mas você poderia ter feito PB, você poderia ter feito, vou escrever aqui de vermelho para você poder guardar. Você poderia ter feito PB, VB é igual a PC, VC, poderia, sem problema nenhum. Isso não ofende ninguém. Tranquilo? A resposta, inclusive, tem que ser a mesma. Boa questão, né? Tranquila, simples, um bom começo de discussão.
Vamos lá? Isso mesmo, tá certinho. A questãozinha 2 aqui. E que, infelizmente, não vai dar tempo de eu fazer ela com os senhores e com as senhoras. Dá uma lidinha aí, por favor. Dá um print na tela, já puxa os dados para você poder fazer. No nosso próximo encontro, eu volto começando por ela. Falta menos aí de 2 minutos para encerrar. Deixa eu fazer uma leitura rápida de Minutos de Sabedorias para a gente poder encerrar bem o nosso encontro. Nem tudo que o aborrece e faz sofrer é forçosamente o mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal, tornou-se maravilhosamente bem, pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confie e siga em frente. Vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo de estudar em casa e extrair disso aí os melhores frutos possíveis. Foi o que eu falei no começo do nosso encontro, né? Nem tudo é como nós gostaríamos que fosse. Então, cabe a nós ter essa resiliência, essa capacidade gigantesca de nos adaptarmos, rever os nossos conceitos e seguir em frente. A vida, senhoras e senhores, ela é cheia de desafios. Muito, muito, muito mais do que vocês possam imaginar. Se eu fosse falar para vocês quantas vezes que eu tive que parar e falar, putz, vou ter que me reinventar, vou ter que começar do zero. A diferença entre eu e vocês é que vocês ainda vão fazer isso mais vezes. E não quer dizer que eu não terei que fazer. Sim, vou ter que fazer. Mas quantas vezes forem necessários. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim, a aula passou rapidinho, como sempre. E boa semana para todos vocês. Obrigado, coordenação, pela parceria, pela assistência de sempre. Uma boa semana para vocês. Bom estudo. Continuem firmes no seu propósito, firmes no seu ideal, dando um passo de cada vez, mas um passo todo dia. Eu te garanto que amanhã você já estará bem longe de onde você começou. Tá certo? Se tem algo que vence a inteligência, é a persistência. Ontem, eu conversando com um amigo meu justamente sobre isso, falei para ele que uma pessoa inteligente ela é facilmente superada com uma pessoa persistente. Mas uma pessoa inteligente e persistente, esse ninguém consegue superar. E esse é o caso de vocês. Muito inteligentes e muito persistentes. Valeu! Obrigado pela atenção. Vida longa e próspera a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado.